Bom, boa noite. Primeiro, gostaria muito de pedir perdão a vocês pelo meu atraso. O meu demorou muito, mais do que normal, eu estava com muito trânsito, enfim, fiquei atrasado. Então, me perdoe, queria ter chegado um pouco antes para poder aproveitar um pouco mais o grupo de vocês, mas não conseguimos. Mas estou muito feliz de poder estar com vocês nesse retorno, né? Acho que é o primeiro culto. Oi? Agora? Veio aqui um poder aqui. É o primeiro culto depois ou durante a pandemia, né? Legal. Eu estou muito feliz por poder ter essa honra e esse privilégio de meditar na palavra do Senhor com vocês, nesse que é o primeiro culto de muitos de vocês, né? Agora, depois de tudo isso que está acontecendo. Então, muito obrigado pelo convite, né, e pela responsabilidade também. Eu quero abrir a Bíblia com vocês lá no livro de Neemias. Neemias capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Tudo certo? Tudo certinho? Todo mundo abriu? Neemias capítulo 1, de 1 a 11. Diz assim a palavra do Senhor: Estas são as memórias de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava na fortaleza de Suzã. Anani, um de meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá. Perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação em Jerusalém. Para quem chegou depois, boa noite. Meu nome é Lucas. Nós estamos lendo aqui Neemias, capítulo 1, os versos de 1 a 11. Tá? Eu estou agora no verso 3. E eles te honrar. Peço que me concedas êxito hoje e que o rei me seja favorável. E neste tempo eu era copeiro do rei. Amém? Não sei quantos de vocês já
leram Neemias, já estudaram na escola bíblica esse livro tão importante para a Bíblia, tão importante para o Antigo Testamento. Mas a gente está aqui, embora a gente esteja no meio do Antigo Testamento, né? Quando você abre o Antigo Testamento, Neemias está ali no meio. O período histórico que ele cobre, digamos assim, é o final do Antigo Testamento, cronologicamente falando. Depois do exílio babilônico, tá? E eu quero que a gente reflita hoje sobre a missão de Neemias ao reconstruir os muros de Jerusalém, depois desse exílio, depois dessa grande destruição daquela cidade, como Neemias foi usado por Deus para essa obra extraordinária e como nós, baseado nesse exemplo de Neemias, podemos pensar e refletir qual a nossa missão no mundo, nas nossas igrejas, na nossa cidade. Bom, é isso que a gente vai estar tratando aqui hoje. E eu gostaria de começar orando. Então feche seu olho aí onde você estiver, baixe sua cabeça, se concentre no Senhor, porque certamente Ele quer te fazer mais sábio, mais preparado do que quando você entrou aqui. Senhor, nós te louvamos, te exaltamos pela Tua palavra, nós cremos que a Tua palavra é a verdade, quando a Tua palavra fala, é o Senhor que está falando. Então nos ajuda, abre o nosso coração, os nossos ouvidos, nos dá concentração, foco e nos ajuda a compreender essa Tua palavra e também aplicá-la na nossa vida, no nosso dia a dia. Em nome de Jesus, amém. Eu cheguei aqui pedindo, e não foi de propósito, claro, mas eu cheguei aqui pedindo perdão, não foi? Pelo meu atraso. E eu percebo que no trânsito, não sei quem dirige aqui, levanta a mão. Quem sabe dirigir? Né? Se perguntar quem tem carteira, né? Talvez mais pessoas levantem, né? Quem sabe dirigir aí? Abaixa de novo, né? Mas você já percebeu a quantidade de pessoas apressadas que tem no trânsito de Fortaleza? Tem muita gente apressada, né? E eu percebo que cada vez mais a gente está muito apressado. Eu saí de casa assim, o coração batendo forte, assim, meu Deus, eu vou chegar atrasado, vou chegar atrasado. Esse Uber não chega, esse Uber não chega. O coração batendo forte, muito apressado. E aí o Uber falou assim, calma, que quanto mais a gente se apressa, mais a gente se atrasa. Ele falou isso, essa lei da física, a lei do Uber, quanto mais você tem pressa, mais vai dar errado ali o trânsito, mais vai dar ruim, você vai chegar cada vez mais atrasado. Alguma coisa vai dar errado. É a lei de Murphy, né? Se uma coisa tem chance de dar errado, provavelmente ela vai dar errado. Mas essa nossa pressa, que até é um pouco da nossa cultura também, né? Da nossa geração, talvez a geração dos nossos pais que não tinham internet de 150 megas, tinha só telegrama, né? Que enviava, demorava 20 dias para chegar no outro lugar, né? Era uma geração mais tranquila, né? Mais paciente, sabia esperar as coisas. A minha geração tem uma internet muito rápida que em 3 segundos baixa 10 músicas, manda uma mensagem no WhatsApp ou em qualquer aplicativo desses que a gente usa hoje, e a gente está cada vez mais apressado à medida que cada vez mais as coisas são mais fáceis e mais ágeis, né? Fico pensando sobre essas coisas e percebo também que não só a gente está mais apressado, como também os nossos relacionamentos estão mais líquidos, né? Como tem alguns autores aí que falam sobre relacionamentos líquidos, né? Ou seja, não existem muitos relacionamentos sólidos hoje. Ou seja, solidez, né? Relacionamentos de verdade. Um relacionamento líquido é aquele que você aperta o botão, você segue. Você aperta o botão de novo, você deixa de seguir. Você aperta o botão, você é amigo. Você aperta o mesmo botão, você deixa de ser amigo. Isso é um relacionamento líquido, né? Aquela pessoa posta uma coisa que você não gostou, você... E tem uma coisa hoje também que é, você deixa de seguir sem deixar de ser amigo. Não tem uma parada assim? No Facebook ou no Instagram, você não vê mais nada que ela posta, mas no número ela ainda é sua amiga. Então é uma coisa muito apressada, né? Muito líquida.
E um outro ponto também que eu estava refletindo é no nosso dia a dia mesmo. Nosso dia a dia, na nossa correria do dia a dia mesmo. E um fenômeno da língua portuguesa que eu acho muito engraçado, não sei se já aconteceu com vocês, é quando você pergunta para uma pessoa se está tudo bem. É melhor encenar, né? É melhor encenar, fica melhor. Tipo, você está andando assim, normal, vê uma pessoa que você conhece, aí você... E aí, tudo bem? Aí a outra pessoa, tudo bem? E aí você segue seu caminho. E ninguém respondeu. Tipo, as duas pessoas perguntaram se está tudo bem, mas ninguém respondeu e parou para ouvir a resposta. Isso não é engraçado? Tipo, tudo bem? Tudo bem? Ninguém respondeu se está bem, se não está tanto. Porque aparentemente a pessoa não estava preocupada, né, com a outra. Estava só assim, só soltou assim, só queria tipo, bom dia, né? É tipo um bom dia. Mas, ao ler aqui Neemias, especialmente os versos do começo, né? É como se o amigo dele, Anani, você vê isso no verso 3, né? Neemias diz assim: eu perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação em Jerusalém. A ideia aqui é que Neemias viu ele chegando e perguntou: e aí, tudo bem? Né? Ele não ficou assim, como se fosse alguém que fala bom dia, alguém que fala oi. Ele realmente queria saber. Isso me ensina a ouvir melhor aquelas pessoas que estão diante de mim. E qual não foi a surpresa de Neemias ao ouvir a resposta, ao parar para ouvir a resposta? Né? Está no verso 4. As coisas não vão bem. Né? Neemias parou para ouvir. A resposta não foi talvez o que ele esperava. E foi ainda pior, né, do que ele esperava. As coisas não vão bem para os que voltaram para Judá antes. Né? Judá está passando por dificuldades, por humilhações. O muro, aquele belo muro, foi derrubado. E as portas, aquelas grandes portas, estão todas destruídas pelo fogo. Se Neemias estivesse apressado, ele teria ouvido essa resposta? Não, né? Ele parou para ouvir, e mais. Ele não só parou para ouvir, mas aquela resposta do Anani, né, esse cara aí chamado Anani, essa resposta dada pelo amigo de Neemias, ou irmão, né? Algumas traduções é irmão, gerou a missão da vida de Neemias. Tem noção? Pergunte para um amigo, tudo bem? Aí ele disse, as coisas não vão bem. Minha família está destruída, minha casa está pegando fogo, e minha cidade está um caos de violência, de suicídio, de tudo que não presta. Aí você ouve essa resposta, você vai fazer o quê? Então, Neemias, ao ouvir essa resposta, entendeu que Deus estava chamando ele para um projeto, para um propósito. Tá? E encarnou esse propósito aí pelos próximos anos da sua vida. Porque ele perguntou se estava tudo bem, porque ele parou para ouvir e porque as coisas não estavam bem, porque ele se importava com aquelas pessoas pelas quais ele perguntou. E aquilo tocou tão forte no coração dele, que ele faz o quê? Sai correndo para resolver o problema? Verso 4. O que ele faz? Quem me responde aí? Verso 4. O que ele faz? Sai correndo para resolver o problema? Hã? Sentou e chorou. Paciência, né? Ele sentou e chorou. E mais, né? O verso continua dizendo que ele lamentou, jejuou e orou também. Não só sentou e chorou. Mas talvez você tenha caído de paraquedas aqui nesse culto ou nesse texto, né? Nunca tenha lido ele, nunca tenha lido Neemias, nunca tenha visto na EBD e esteja um pouco perdido aqui, né? Talvez. E tudo bem, sem problema, né? Sem preconceito. Estamos aqui para aprender juntos. Também quero aprender com vocês. Mas, para ambientar vocês, o que está acontecendo aqui?
Judá havia sido escravizada, digamos assim, pelos babilônicos. E esse cativeiro, essa escravidão, esse exílio de Judá durou 70 anos, como foi profetizado por vários profetas também, que ia durar pouco. Só que, depois desses 70 anos, o Império Persa dominou a Babilônia. Então, a escravidão que era da Babilônia, que era no território babilônico, passou a ser liderada ou dirigida pelos persas. Mas Israel continuou cativo, só que pelos persas agora. Não mudou muito, né? Só mudou o senhor, né? A nacionalidade do senhor, mas eles continuaram escravos. Mas o imperador persa, que no caso era Ciro, era um pouquinho mais legal. Era um pouquinho mais legal e começou a soltar os judeus para voltarem para Jerusalém aos poucos. Certo? E ele soltou, os imperadores persas soltaram o povo judeu que estava cativo na Babilônia, soltaram em 3 levas. Eles foram voltando em 3 levas, em 3 grandes viagens. A primeira foi logo depois do final, com um cara chamado Zorobabel, e a ideia era reconstruir o templo, e essa ideia não deu muito certo, porque cada um queria cuidar da sua casa e não cuidar do templo, né? Então, assim, deu muito errado essa primeira volta, né, do pessoal, mas Zorobabel era o cara que liderava esse primeiro empreendimento de retorno a Jerusalém e de reconstrução do templo. Não deu muito certo. Deus levantou Ageu, Deus levantou Zacarias para chamar o povo, né? Lembra que Ageu fala, a glória da segunda casa... Não deu certo essa minha ideia de vocês falando, né? Mas tudo bem. A glória da segunda casa, quem lembra? Isso, será maior que a da primeira. É Ageu que está falando isso para convencer aquele povo de construir o templo de novo. Mas aí cada um queria cuidar das suas plantações, do seu terreno, da sua casa, e esqueceram da casa do Senhor, do templo, né? Então Ageu, Zacarias é nesse contexto aí. A segunda leva foi liderada não mais por Zorobabel foi a primeira. A segunda leva foi por Esdras, o sacerdote Esdras. E ele volta com a galera, não para reconstruir o templo, né, mas para ensinar a lei de Deus para o povo. E você lê isso no livro chamado Esdras. É o nome do livro, né? É o nome do cara. Essas 2 levas aí você lê em Esdras. E a terceira leva... O terceiro retorno de judeus para Jerusalém, adivinha quem é que vai liderar? Neemias. Depois que o amigo dele, Anani, fala que a primeira leva deu errado, a segunda deu errado, está tudo ruim, o muro está destruído, os portões estão pegando fogo e a gente não sabe o que fazer. Aí Neemias senta, chora e começa uma grande articulação de pegar recursos, de fazer... Uma grande equipe de construtores civis para reconstruir os muros de Jerusalém e botar de pé aquela cidade que foi derrubada. É Neemias que vai fazer isso, você pode ler no livro de Neemias. Tá? Agora que você já chegou aqui no texto e está junto comigo, pelo menos se você prestou atenção até aqui, né? Você sabe bem por que Neemias sentou e chorou. Porque provavelmente ele viu uma grande empolgação de pessoas indo lá, né? Vamos reconstruir, a gente vai reconstruir tudo, né? E aí foi a outra galera. Agora a gente está indo ensinar a lei de Deus para o povo. E aí quando voltam um pedaço, né, desses que tinham ido e voltam para Neemias, e aí, como está lá? Como está lá? Me conta, me conta. Então, amigo, deu tudo errado. Então... Zorobabel não conseguiu, Esdras não conseguiu e tá ruim o negócio. E aí ele, tipo assim, expectativa, realidade, entende? Deu errado. Então é por isso que ele senta e chora, mas ele ainda vai ao Senhor em oração, porque ele lembra que Deus tinha prometido ainda para Moisés, que assim como viria a escravidão caso o povo desobedecesse, Deus também traria o povo de volta e também ajudaria a reconstruir a nação, caso eles se arrependessem. Então Neemias entende, a gente precisa se arrepender
a gente precisa reconstruir essa nação. Vamos confiar no que Deus já nos prometeu. Essa é a ideia aqui desse contexto histórico, dessa parte mais assim, do contexto que a gente precisa entender para depois aplicar na nossa vida, né? Porque isso é uma coisa até importante, né? Assim, um parêntese que não está no script. Você, ao ler a Bíblia, você precisa primeiro interpretar o que ela está dizendo e depois você pega para a sua vida. Né? Tem gente que faz o contrário, já lê e já quer colocar na sua vida, né? Sem entender direito o que está acontecendo aqui no texto, na Bíblia mesmo. Isso gera vários problemas aí, várias distorções, né, do texto. Mas a gente primeiro precisa entender o que o texto diz e depois o que o texto diz para mim, né? É fazer esse passo. É o que eu quero fazer também, que eu estou tentando fazer também com vocês nessa noite. Mas isso ainda me toca muito, né? Um amigo de Neemias falou como a situação estava, como as coisas estavam, e essa foi a missão de Neemias durante a sua vida, né? Então, a gente vê na Bíblia o chamado de Isaías, né? Como é que foi o chamado de Isaías? Quem lembra aí? O chamado de Isaías. Quem lembra? Quem quer salvar aí a pátria? Como é que foi? Lembra não? Alguém? Tinha anjo no meio, lembram de alguns anjos? Querubins, uma grande visão, uma brasa tocando seus lábios, né? Aquela cena bem cinematográfica quase, você lê isso em Isaías capítulo 6, certo? Esse foi o chamado de Isaías, uma coisa assim bem com anjos e fogo, né? Como foi o chamado de Neemias? Um amigo dele chegou para ele, compartilhou suas necessidades mais profundas, e essa foi a missão de Neemias durante sua vida. Então, agora trazendo um pouco para nós aqui, o que nós podemos aprender com essa história de Neemias, com a missão de Neemias. E agora estou já trazendo para nós hoje. Em primeiro lugar, Neemias fez uma obra extraordinária para Deus a partir de um chamado comum. Quem lembra aqui, né, do chamado de Moisés? Esse talvez seja bem mais conhecido, né? Moisés lá no deserto, uma sarça, né, uma moita, um matinho assim, começou a pegar fogo e não se consumir. E aí Moisés, do nada uma voz, Moisés. Pá. Então foi algo assim, muito também, né? Eu não sei vocês, mas Deus nunca falou comigo dessa forma, com uma sarça ardente, ou com anjos subindo e descendo, como Jacó, né? Ou como Jonas, né? Que Deus falou assim, Jonas, vai até a grande cidade de Nínive. Tipo assim, Deus nunca falou assim comigo, dessa forma. Mas, então assim, é por isso que eu me identifico muito com Neemias. Porque nem sempre Deus vai chamar você para fazer alguma coisa para Ele desse jeito, com anjos subindo e descendo, com labareda de fogo, com essas coisas. Mas às vezes um amigo seu vai compartilhar com você suas necessidades mais profundas, né? No caso, as necessidades mais profundas dele. E não é incrível que as necessidades dele serão a sua missão aqui nesse mundo? Parou para pensar nisso? Então, foi assim com Neemias. Neemias fez uma obra extraordinária para Deus por meio de um chamado cotidiano, comum, normal, como você já ouviu muitas vezes. Então, assim, é claro que seria muito legal se Deus chamasse todo mundo desse jeito, né? Quem não gostaria de ver, né, anjos subindo e descendo, ter um sonho, ter uma visão? Isso deve ser muito legal. Deus pode fazer isso comigo e com você também. Ele pode. Você pode dormir hoje e ter um sonho que vai cativar você e
despertar você para um grande projeto, um grande propósito. Eu creio nisso. Mas você também pode ligar a sua televisão, assistir um noticiário e Deus pode convocar você para um grande projeto, um grande propósito aqui em Fortaleza. Deus pode chamar você também pelos meios mais simples, mais comuns. O pastor pode estar pregando aqui e você ser tocado. Não precisa vir alguém de fora com, sei lá, um poder especial. O seu pastor aqui, que você já está acostumado a ver e a ouvir, pode dar uma palavra que vai te despertar e que vai te cativar para um grande projeto de Deus. Né? Não é preciso algo sobrenatural. Deus também age no que é normal, gente. Deus também está ali. Amém? Então, Neemias fez uma obra extraordinária para Deus a partir de um chamado comum. Você não vê em Neemias, pode ler aí, depois vocês leem, mas vocês não vão ler a seguinte expressão em Neemias. E disse Deus a Neemias. Não tem na Bíblia, né? E disse Deus a Abraão. E disse Deus a Jonas. E disse Deus a Moisés. E disse Deus a Paulo. Você não encontra a expressão e disse Deus a Neemias. Mas Neemias sabia que estava fazendo a vontade de Deus, mesmo sem Deus mandar uma sarça ardente lá para ele, né? Ele sabia que estava fazendo a vontade de Deus. E eu me identifico muito com ele, porque meu chamado também, né? Como a irmã falou, eu sou missionário, a minha esposa também é missionária, com a Cru Campus, que é uma organização que trabalha basicamente com evangelismo e discipulado de estudantes universitários. Eu não sei se vocês conhecem aqui a Cru, vocês podem seguir no Instagram, né? No caso aqui no Ceará, o Instagram é Cru Ceará, Cru mesmo, CRU. Né? Ou o movimento nacional, né? Cru Campus, campus de universidade. E Deus não me disse assim, Lucas, vai lá e prega para os universitários. Mas ele falou de outras maneiras. Quando eu estava no ensino médio, eu conheci a Cristo no meio de estudantes, ouvindo a mensagem do Evangelho na boca de uma estudante. E fui discipulado também por outros estudantes. E aos poucos Deus foi me mobilizando, Deus foi me recrutando para trabalhar para Ele também no meio dos estudantes. Foi assim, natural. Não um anjo que apareceu aqui do meu lado e me derrubou no chão. Claro que Deus pode fazer isso, mas eu me identifico muito com Neemias, porque Deus não fez dessa forma com ele, né? A gente não pode idolatrar um tipo específico de chamado, né? Poxa, eu nem tenho uma história legal assim como ele, né? Eu nem tenho um testemunho bacana assim, mas você pode fazer grandes coisas para Deus com o chamado que Deus já te deu. E eu quero mencionar duas histórias, porque assim, eu não estou sozinho nisso, né? Mas eu tenho dois missionários muito importantes na história da igreja. O primeiro é o Jim Elliot, não sei se você conhece a história dele, mas o Jim Elliot foi um missionário que morreu muito cedo, assassinado por indígenas, né? Ele morreu na ponta de uma lança. Ainda ele nem tinha começado a pregar naquela tribo. Foi uma das primeiras visitas naquela tribo e aí ele foi assassinado. Né? Ele nem chegou a pregar assim para aquela tribo. E assim, tem muitas histórias aí sobre o Jim Elliot, inclusive que o filho de um desses missionários que foi assassinado voltou lá depois e pregou. E aí o cara que matou o Jim Elliot se converteu, foi batizado, inclusive ele prega até hoje, esse indígena, né? Vocês podem pesquisar no YouTube, né? Esse cara prega até hoje. E o Jim Elliot, certa vez, ele falou: por que esperar por uma voz se você já tem um versículo? Por que esperar por uma voz se você já tem um versículo? E nós já temos vários versículos. A gente não precisa da voz de Deus nos dizendo: atravesse a rua, pregue para aquela pessoa que está de branco. Fale do evangelho para ela.
Não, Deus pode fazer isso, mas assim, na minha experiência, no geral, ele não faz isso, né? No geral, ele disse há 2000 anos atrás: vão e preguem o evangelho a toda criatura. Estou dando a vocês o poder do Espírito Santo para vocês serem minhas testemunhas em todos os lugares. Então, por que nós, às vezes, estamos sentados, Deus não me chamou para fazer isso? Por que esperar por uma voz quando você já tem tantos versículos? Quando você já tem o Espírito Santo capacitando você? O que mais você precisa? Outra missionária agora, né, é a Sophia Miller. Ela também serviu entre os indígenas, dessa vez na selva amazônica, em vários países, não só no Brasil, mas a Amazônia também pega outros países, né? E antes de falecer, em 97, na Venezuela, um jornalista perguntou para ela o que todo mundo pergunta para todo missionário: como Deus te chamou? Cara, é batata. Se você virar missionário, todo mundo vai te perguntar isso. Como Deus te chamou? Ao que ela respondeu: eu não tive um chamado, eu li uma ordem e obedeci. Então veja que tem vários Neemias aí pelo mundo, né? Já tiveram vários Neemias aí. Eu não tive esse negócio de chamado aí, eu não tive não, né? Mas eu li uma ordem e obedeci. Quantas ordens tem na Bíblia? Não sei, tem muitas. Mas você está esperando o que para começar a obedecê-las? Uma voz? Em segundo lugar, pessoal, o verso 4, né, agora. Neemias fez uma obra extraordinária para Deus, a partir de uma vida de oração. Em primeiro lugar, ele fez uma obra extraordinária para Deus, por meio de um chamado comum. E em segundo lugar, Neemias fez uma obra extraordinária para Deus, a partir de uma vida de oração. Primeira coisa que ele faz quando ele ouve as notícias de Jerusalém, que está tudo dando errado, que as portas estão pegando fogo, que os muros estão destruídos, ele senta e ele vai orar. Ele vai orar. Você não tem a expressão "e disse Deus a Neemias", né? Mas você tem várias vezes a expressão "e eu orei ao Deus dos céus". E eu falei com Deus. Né? Você não tem Deus falando com ele, mas você tem ele falando com Deus à beça. Né? Depois de orar ao Deus dos céus, eu falei. E eu fui orar. E assim, várias. Pode ler, vai lendo. Você pode marcar, inclusive. É assim. Muitas vezes ele está trabalhando, aí ele para, ora e volta a trabalhar. Ele está discutindo, ele para, ora e começa a discutir de novo. Ele está falando com o rei pergunta uma coisa para ele, ele ora e responde ao rei. Né? Ele ouve a notícia do amigo, aí ele respira, né? Senta, chora, aí depois ele ora e depois ele vai dar passos práticos, né? Então ele era um homem de oração. Ele era um homem de oração. E eu fico também muito desafiado aqui por Neemias, porque, como eu falei, o cativeiro durou quantos anos? 70. Vocês estão ligados, né? Tem que fazer uma prova depois. 70 anos. 70 anos. Então, tinha muita gente que não tinha nascido em Jerusalém, já tinha nascido no cativeiro. Tinha muita gente ali já, os judeus, que não conheciam a cidade dos seus pais, dos seus avós. Neemias provavelmente já fazia parte dessa galera que nunca tinha pisado em Jerusalém. Ele não conhecia. Era tipo assim, histórias dos meus avós, entendeu? Histórias velhas, antigas dos meus avós. Mas mesmo assim, né? Mesmo mais ou menos a 1.500 quilômetros de Jerusalém, na Babilônia, ele ouve uma notícia de como as coisas estavam lá e começa a chorar e orar. Isso me cutuca muito, isso me desafia muito. Eu não sei como você se sente, mas essa verdade é um tapa na minha cara. Porque quantas vezes eu não me importo nem com as necessidades da minha vizinhança. Não paro para ouvir nem mesmo a minha vizinhança.
nem mesmo a minha família. E Neemias está chorando e orando por pessoas que estão longe dele, 1.500 quilômetros, por pessoa que ele nem conhece. Isso não é um tapa na minha cara, na sua também. Porque Neemias era um intercessor. Ele sentia as dores do outro nele mesmo. Uma palavra que está na moda, né? Ele tinha empatia, né? Ele era empático à dor do outro. Não estava doendo nele, ele estava muito bem. Ele estava trabalhando no palácio, comendo a comida do rei. Antes do rei ainda por cima. Ele provava a comida do rei. Era uma profissão muito boa, mas também muito perigosa, porque a maioria dos assassinatos eram por envenenamento, né? Então era uma profissão boa, claro, quem não quer comer a comida do rei, mas também perigosa. Mesmo assim, ele tinha muita confiança, muita liberdade para fazer o que quisesse, né? Ele estava numa posição que ele não precisava chorar por ninguém. Não precisava lamentar por ninguém. Ele vivia uma vida muito boa. Como muitos de vocês aqui vivem também uma vida muito boa. Como eu mesmo vivo uma vida muito boa. Mas ele ouve a necessidade de pessoas que ele nem conhece, que estão longe dele, e começa a chorar por elas e orar por elas. Por quê? Ele tinha uma necessidade, ele tinha uma visão muito acima, né, do que os olhos podem ver, digamos assim. Ele via essa necessidade das pessoas que ele nem conhecia, mas ele também compreendia que Deus tinha um plano para aquelas pessoas, que aquelas pessoas eram família dele também. Ele, assim, o que conectava ele, aquelas pessoas, era o plano de Deus. Não era assim, ele não conhecia, né? Não eram amigas dele. Chorar por um amigo é muito fácil, ok. Mas o que conectava eles, aquelas pessoas, era muito mais forte do que um laço de amizade. Era o plano de Deus. Neemias acreditava tanto na promessa de Deus de restaurar aquelas pessoas, que ele chorou a ponto de depois dedicar toda a sua vida para que aquelas pessoas se arrependessem e voltassem para Deus, né? Então, enfim, aqui tem muita coisa. Aqui a gente vê que nós não devemos ter razões para ficarmos ansiosos, né? Neemias, sim, como é que você fica na véspera de uma prova? Muito importante. Na véspera de uma entrevista de emprego, muito importante. Né? Como é que você fica? Você não fica meio apreensivo, né? Meio assim, coração na mão, né? Neemias tinha razões para correr e comprar logo tijolo, argamassa, cimento, madeira, resolver logo isso. Mas ele ainda orou, gente, 6 meses. As portas estavam pegando fogo. Como você se sente se a porta da sua casa está pegando fogo? Você vai orar 6 meses? Você vai sentar e ficar, não, eu vou orar. Eu vou orar aqui. Ou você vai correr para apagar? Né? Neemias se sentou, orou 6 meses, paciência, tranquilidade, paz e amor. E ele, depois de 6 meses, ele falou com o rei, solicitou a madeira, os materiais, e assim, tudo deu certo. O rei, depois vocês podem ler, né, nos outros capítulos, o rei perguntou, deu a ele tudo que ele precisava, forneceu a ele tudo, e Neemias pôde voltar, encabeçando aí essa terceira leva de pessoas que voltaram para ajudar. Agora, não para reconstruir o templo, não para ensinar a lei de Deus ao povo, mas para reconstruir os muros de Jerusalém. E, gente, ele passou 6 meses orando, né? Ok. Mas quando ele pisou o pé em Jerusalém, até o dia que os muros foram reconstruídos e a missão dele foi cumprida, foram 52 dias. E não era um muro dessa finura, não, desses muros aqui que a gente constrói no Ceará.
era muro grosso, muro de cidade, de muro fortificado, né? Um muro daqui até o final ali, onde você está, né? Um muro grosso por uma cidade inteira. Ele construiu com a sua equipe, com o seu exército, 52 dias. Quem entende de construção aí sabe que essas coisas são mão de Deus mesmo, né? Isso, eu acho assim, gente, é impossível não atribuir isso a Deus, né? Claro que Neemias teve, né? Liderou todo mundo, chamou, vamos para cá, construir ali, vamos para cá. Mas isso é obra de Deus. Porque 52 dias, gente, menos de 2 meses. Quando você vai estudar, bota Jerusalém no mapa, bota assim, Jerusalém, pá, Google Maps, né? Vê o tamanho daquele negócio, vê quanto tempo você levaria para reconstruir aqueles muros, né? Mas assim, a oração foi a chave, né, para isso. A oração foi a chave. E será que nós temos orado pela nossa cidade? Será que nós temos orado pelo nosso bairro, Cidade dos Funcionários? Será que nós temos sentido a dor das facções que nos rodeiam? Será que nós temos chorado por eles? Será que nós temos orado por aqueles que nos assaltam? Chorado por aqueles viciados, né, em vários tipos de droga? Nós temos sentido a dor deles. Jesus, quando olhou para Jerusalém, uns 600 anos depois de Neemias, mais ou menos, chutei aqui o número mais ou menos, ele olha para aquela cidade que Neemias ajudou a reconstruir e ele vê tudo destruído de novo, mas destruído espiritualmente. A cidade estava linda, mas destruída espiritualmente. E Jesus começa a chorar também. Neemias chorou, mas Jesus também chorou por Jerusalém, né? Quando vê aquela cidade destruída espiritualmente, como ovelhas sem aprisco, né? Ovelhas perdidas, desgarradas, sem pastor. E ele começa a chorar. Será que você tem chorado também? Será que você tem agora a necessidade de aprender a chorar com Neemias, com Jesus? Eu tenho. Você tem chorado pelas universidades? Que agora é minha área, né? Você tem chorado pela Unifor, UFC, US? Quem aqui estuda em alguma dessas que eu falei? Você tem chorado pelas suas universidades? Nassau, Estácio, não sei mais não. FIC? Tem uma faculdade assim? Tem, né? Tá bom, já parei por aqui, não sei. Para quem não sabe, eu sou de João Pessoa, tá? Não moro aqui desde sempre. Você tem chorado pelas suas universidades ou só tem reclamado? Né? Ou só tem lamentado, murmurado pela violência do seu bairro? Você tem orado ao Senhor por isso? Neemias fez uma obra extraordinária para Deus por meio de uma vida de oração. Mas ainda, terceiro lugar, se o vento deixar aqui. Neemias fez uma obra extraordinária para Deus a partir de uma compreensão ampla das Escrituras. Então, Neemias vai orar, né? O que você espera dessa oração? Ele vai pedir o que para Deus? Ele vai pedir para Deus ajudar ele, né, a reconstruir aquela nação, a reconstruir aqueles muros. Ele vai pedir por misericórdia, ele vai pedir perdão, etc. Mas existe uma coisa nessa oração que às vezes a gente não presta atenção. Olha só o verso, tem vários, mas o verso 8. Como é que começa aí o verso 8? Quem pode ler? Bem alto, bem alto. Atravessando a máscara. Verso 8.
Isso. Obrigado. Como a irmã leu. Lembra-te agora do que disseste a teu servo Moisés. Não é uma expressão interessante para você falar para Deus, mandar Deus lembrar de alguma coisa. Deus que sabe tudo, Deus que vê tudo, Deus que não esquece nada, né? Porque Ele é Deus. Aí, Deus, lembra daquilo, né, Deus? Não é uma coisa estranha, né, de pedir para Deus. Mas, por que Neemias faz isso? Já parou para se perguntar isso? Quando a gente vai lá para Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, quando a gente vai lá para o comecinho da Bíblia, recomendo, né, para quem ainda não leu essa parte, leia para você entender, né, o Novo Testamento, para você entender por que Jesus teve que vir, entender por que Jesus é um sacrifício, por que ele é visto também como sacerdote, todas essas coisas, você precisa ler o Antigo Testamento. Quando você vai lá ler os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que Neemias sabia decorado, ele via que Deus tinha feito uma aliança com o povo de Israel. Uma aliança ali em Êxodo 19 também, principalmente, né, no Sinai. Mas desde antes com Abraão, com Isaac, com Jacó. Né, e tinha confirmado essa aliança também em Deuteronômio. Deuteronômio, para quem não sabe, significa a segunda lei ou a repetição da lei. E por quê? Porque Deus estava meio que repetindo, refazendo o acordo, o pacto, a aliança com aquele povo. Agora eles estavam prestes a entrar na terra, né? É aquela cena que Moisés só vê a terra, né? E que Moisés morre no final do Deuteronômio. Muitos morrem no deserto. Aquela geração ali que andou no deserto, toda morreu e seus corpos ficaram espalhados no deserto. Não viram. Mas seus filhos viram. E seus filhos precisaram ouvir de novo a aliança que Deus tinha feito. E a geração seguinte, Josué, né? Aí depois veio a outra geração dos juízes. E aí depois com os reis, né? Você vai lendo. Essa expressão aparece. Lembra-te do que disseste a teu servo Moisés. Como se aquela aliança precisasse ser relembrada. Não por Deus, mas pelas pessoas mesmo. Não é Deus que precisa lembrar da aliança que fez, mas é o povo. Mas é uma expressão muito curiosa, né? Deus havia feito e Neemias está retomando essa tradição, retomando essa história. Deus, o Senhor tem uma história com a gente. Eu me lembro dessa história. E eu me lembro que o Senhor falou para Moisés, lá em Deuteronômio 30, ele não fala referência, mas a gente sabe porque a gente conhece o texto. Deuteronômio 30, que se eles forem infiéis, o Senhor vai dispersar entre as nações. E aí Neemias, eu imagino Neemias orando assim, e essa parte a gente já entendeu que o Senhor já fez, porque a gente já está aqui muito longe. Essa parte a gente já foi infiel e o Senhor espalhou a gente. Ok, essa parte o Senhor cumpriu. Mas tem uma outra parte, uma parte 2 aí também, que não sei se o Senhor está lembrado, mas se a gente se arrependesse, o Senhor prometeu que a gente iria voltar tudo junto e ter uma nação só ali. E aí Neemias lembra Deus, entre aspas, dessa aliança, e na verdade ele está se lembrando também que a situação que Jerusalém se encontra é uma quebra da aliança, né? E ele é como se ele estivesse lembrando exatamente. Se você que for um produtor de cinema e você quiser fazer um filme do Antigo Testamento, ou uma novela da Record, né? Se você for gostar dessas novelas, você vai ver que Israel raramente obedecia a Deus. Era muito assim, obedecia por um tempinho e depois caía, né? E você vai ver que esse é um momento muito chave aqui. Você vai precisar, para fazer essa novela da Record, né? Você vai precisar orar muito, mas também o resultado vai ser que você vai aprender muito com esses exemplos negativos de Israel. Você vai aprender o que não fazer, como não agir, como não ser. Mas Neemias sabia também,
ele sabia esse Antigo Testamento como um todo, né? Ele sabia a história toda, ele não sabia só um versículo isolado do Antigo Testamento. Ah, essa parte aqui. Ele sabia tudo. E ele ora, todas as partes do Antigo Testamento estão aqui, aparecem. Isso me ensina muito, né, também. E a gente vê aqui nessa oração, né, que Neemias faz uma obra extraordinária para Deus, porque ele crê muito e ele tem uma compreensão ampla das Escrituras. Ele não só tinha parte ruim, que caso Israel fosse desobediente, Deus puniria, mas ele também conhecia várias outras passagens, vários outros textos dentro do plano de Deus no Antigo Testamento para Israel, que lhe davam esperança. Tá bom? E ele tinha essa esperança da restauração. Ele tinha essa esperança de que Israel voltaria a ser uma nação, não por uma questão de ganância, porque ele já tinha tudo, entendeu? Ele já era muito rico. Ele não tinha nenhum objetivo de lucro. Mas ele tinha esse desejo porque Deus tinha prometido uma restauração completa. O que ele não sabia é que não seria Neemias a restaurar aquelas pessoas. Neemias iria reconstruir os muros, mas Neemias não ia completar a obra. Neemias sabia muito da revelação de Deus, até o Antigo Testamento, mas o que ele não sabia é que Deus ainda enviaria uma pessoa, muito melhor que Neemias, para restaurar não só os muros, mas os corações. E é por isso que os muros caíram de novo. Se você for lá, eu nunca fui, tenho vontade, mas se você for lá, os muros estão todos derrubados, né? De novo. O plano de Deus nunca teve a ver com construir muros para proteger Jerusalém. A imagem do que viria a acontecer com Jesus quando ele veio aqui. E olha só, parece que até mesmo os discípulos ainda esperavam que Jesus reconstruísse os muros. Atos capítulo 1, verso 6 até o 8. Os discípulos perguntam para Jesus: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? O que os discípulos querem saber? Então, Jesus, seguinte, não deu certo com Zorobabel, não deu certo com Esdras, não deu certo com Neemias, não deu certo aqui com o Império Romano. A gente foi escravo do Egito, a gente foi escravo da Babilônia, a gente foi escravo do Império Persa, a gente foi escravo do Império Macedônico, a gente foi escravo do Império Romano. O Senhor morreu, ressuscitou, está aqui na nossa frente. E aí? É com o Senhor que a gente vai alcançar liberdade, é com o Senhor que a gente vai alcançar restauração. E aí Jesus responde: não vos compete saber os tempos e as estações que o Pai determinou pelo seu próprio conhecimento, mas fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, né? E aí o verso 8 para terminar, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Esse é o plano de Deus que Neemias não sabia, né? Mas com o que Neemias já sabia, que era metade da história, né? Neemias sabia metade da história. Ele já deu tudo de si para aquela promessa se cumprir. A promessa das paredes mesmo, da reconstrução dos muros. Ele achava na revelação que ainda Deus tinha dado, Deus não tinha dado tudo ainda, né? Deus tinha dado só até aqui, até a metade. Mas com a metade da revelação de Deus, Neemias deu o seu melhor, deu o seu máximo. Depois veio Jesus, hoje nós temos a revelação completa. Se Neemias, com a revelação parcial do propósito de Deus para aquelas pessoas, deu o seu melhor, o que nós estamos fazendo agora que nós já temos tudo
que Deus já nos deu tudo. A gente sabe até o Apocalipse, como é que vai ser. Né? A gente tem pelo menos uma boa ideia. Não sabe detalhes, óbvio. Deus explicou tudo pra gente. Tudo. Tá tudo aqui, ó. Nesses 66 livros. Ele permite que a gente tenha uma compreensão ampla. Será que a gente vai agir como os discípulos, dizendo: Senhor, o que o Senhor vai fazer agora? Restaurar o reino a Israel? Veja que eles estavam diante de Jesus, mas ainda com a compreensão antiga, do Antigo Testamento. E Jesus fala: eu não vim construir muros. Eu não vim reconstruir muros e restaurar essa nação aqui. Eu vim para encher vocês do Espírito Santo, para que vocês façam discípulos. Tá? Como igreja, nós temos uma grande obra pela frente. E não é, apesar desse templo ser muito lindo, nossa obra principal não é fazer templos muito lindos. Nossa obra principal é fazer discípulos. Para isso a gente já tem o Espírito Santo, para isso a gente já tem a palavra de Deus como um todo. Não precisa de uma voz chamando você, Deus já chamou você, onde você está. E eu tenho uma pergunta para fazer para você. Eu queria que você prestasse atenção, não ali, mas aqui, que ainda não acabou. Queria perguntar para você: o que Deus está te convidando a fazer? O que Deus está te convidando a fazer? Você pode pensar sobre isso. O que Deus quer que você faça? Talvez um amigo seu tenha lhe falado alguma coisa, e isso vai ser o que Deus quer que você faça por algum tempo. Responder a essa necessidade dele. E o mais importante do que o que Deus está te convidando a fazer: como você vai responder a Ele? Eu queria ter um tempo de oração com vocês agora. Feche os seus olhos, baixe sua cabeça e pode perguntar ao Senhor o que o Senhor está me convidando a fazer. É um tempo de oração individual. Pode orar aí no seu lugar. Se você ainda não fez isso hoje, aproveite. Respire fundo. Se concentre em Deus. Deus existe. Ele está aqui. Ele pode falar com você se você se abrir para ouvi-lo. Se pergunte o que o Senhor está te convidando a fazer. E como você vai responder a Ele. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, nós te adoramos, porque a tua palavra é perfeita, não existem erros aqui, ela é totalmente coerente, e ela também é muito desafiadora, Deus. Não estamos aqui apenas para ficarmos mais felizes, mais alegrinhos, mas também para sermos desafiados, sairmos daqui com algo a fazer. Então desafia, Deus, meus irmãos que estão aqui, minhas irmãs, e dá a eles um propósito para as suas vidas. Não sei se vai ser numa sarça ardente, ou num amigo que lhe compartilha necessidades, ou no noticiário de TV, ou em qualquer outra forma como o Senhor quiser, mas chama pessoas para trabalhar para o Senhor. Chama pessoas para um compromisso mais profundo. Chama pessoas para trabalharem para o teu reino, para a expansão do teu reino, Senhor. O Senhor já nos deu tudo, o Senhor já nos capacitou por completo, nós já temos o teu Espírito, se nós estamos em Cristo, nós já temos. Então, vem sobre nós
perdoa a nossa omissão e nos faz mais ativos, mais proativos, trabalhadores dentro da tua seara, que é grande, que é enorme e cujos trabalhadores ainda são muito poucos. Então, Deus, nós te oramos, nós te pedimos, traz mais trabalhadores para a tua seara. Traz mais trabalhadores, porque os campos aí de Fortaleza estão brancos. As necessidades são muitas. Perdoa porque às vezes nós nos preocupamos apenas com as nossas coisas, como os judeus lá no Antigo Testamento, cada qual preocupado só com sua casa e não com as coisas do Senhor. Mas levanta também aqueles de nós que são preocupados com as próprias coisas, sim, com a própria família, com a própria casa, isso é saudável, mas que são ainda mais preocupados com as tuas coisas, com o teu reino e com a grande comissão. Ajuda cada um aqui a crescer nisso, a mim também. E assim que eu te oro, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Agradeço aí a oportunidade, em nome de Jesus.